Olha, gente, nosso assunto agora é o glaucoma. A doença é provocada principalmente pela elevação da pressão dos olhos e pode provocar a cegueira. Para conversar sobre esse assunto, eu vou falar agora ao vivo com a especialista em glaucoma e integrante da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Daniela Gravina. Está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos aí que estão assistindo hoje o Brasil Hoje. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre o glaucoma. Pois é, uma doença que pode ser muito séria, né, doutora? Pode gerar consequências aí muito importantes para as pessoas. Eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor para a gente como que o glaucoma se desenvolve, do que se trata essa doença. Glaucoma é uma doença muito séria, que se não for diagnosticado e tratado precocemente, ela pode levar a uma cegueira irreversível. Então, o glaucoma hoje, ele, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, o que é o glaucoma? O glaucoma é quando a pressão dos olhos se eleva. A gente tem um líquido dentro do olho que ele não pode ter o acúmulo dentro dos olhos. E quando há esse acúmulo, por alguns motivos, o mais comum é a hereditariedade, a idade avançada. Então, quando há esse acúmulo, há o sofrimento do nervo óptico dentro dos olhos, e com isso esse nervo ele vai morrendo, se deteriorando, e a gente vai perdendo a visão com o passar dos anos. Você falou sobre a importância do diagnóstico. Como que funciona, doutora, essa doença no início? Ela costuma ser uma doença silenciosa ou ela dá sinais? A gente costuma dizer que o glaucoma é uma doença perigosa justamente por isso, porque ela é silenciosa. Nos estágios iniciais do glaucoma, ela não tem sintomas, por isso que é tão importante ter o controle periódico, né, com o oftalmologista, para ver a pressão dos olhos, fazer o exame de rotina mesmo, para caso tenha algo alterado, ser diagnosticado no início, por não ter sintomas. Então, o paciente geralmente, quando vai sentir alguma coisa em relação ao glaucoma, que já é uma perda de visão, já há um comprometimento visual importante, e aí a gente já tem um dano desse nervo óptico. E tem como reverter isso? Tem como curar o glaucoma, por exemplo? Não, glaucoma não tem cura, glaucoma tem controle. A gente consegue controlar a doença, a patologia. Então, o que o paciente perde de visão do glaucoma, a gente não consegue recuperar. A gente tem cirurgias, a gente tem colírios, a gente tem o exame periódico, justamente para controlar e evitar que chegue no estágio tão avançado do comprometimento visual. Certo. E como que é feito o diagnóstico? Tem um exame específico ou é uma avaliação clínica? Como que a pessoa precisa falar com o seu médico ali para ir atrás de talvez um diagnóstico precoce do glaucoma? Sim, essa pergunta é muito importante, Wilker. O diagnóstico do glaucoma é feito na consulta, a consulta periódica. Então, a partir dos 40 anos, é recomendado pelo menos uma vez ao ano procurar o oftalmologista, passar por uma consulta básica. Antes dos 40 anos, a gente recomenda consultas periódicas se houver algum fator de risco para alguma doença ocular. Então, não tendo nada, a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, fazendo uma consulta básica, e aí vai ver pressão do olho, vai ver a visão. Caso tenha alguma suspeita, existem sim exames complementares, mas para não fechar o diagnóstico, para complementar o diagnóstico. Fatores de risco. Você já mencionou aí a hereditariedade. Quais são os outros fatores que podem contribuir para o surgimento dessa doença? Isso. Existem alguns fatores de risco, sim. A hereditariedade, a idade avançada. E o glaucoma, existem vários tipos de glaucoma, tá? O mais comum seria relacionado à idade, porém existem outros tipos. Tem o glaucoma congênito, que é aquela criança que nasce com glaucoma. Tem o glaucoma traumático, então o paciente que sofreu um trauma nos olhos, o paciente que está com uma inflamação muito grave, é um fator de risco para desenvolver um glaucoma. O ideal mesmo seria fazer esse acompanhamento com o oftalmologista para poder estar sempre regularizado aí com a consulta. E tem como prevenir? Não, não tem como prevenir. A prevenção seria através das consultas mesmo, e, enfim, diagnosticar precocemente para evitar um dano irreversível lá na frente. Entendi. É verdade que lesão no olho, ou às vezes uma pancada que a gente leva, tudo isso pode contribuir de alguma forma para o surgimento do glaucoma? Existe alguma relação entre isso?
Existe sim. O olho é uma estrutura fechada, né? Uma bola fechada. Então, se a gente sofre um trauma muito grande ali, um impacto muito grande, esse líquido e a estrutura toda do olho se movimenta, gerando uma deformidade nas estruturas anatômicas. E isso pode impactar, sim, num glaucoma, numa pressão alta nos olhos. Certo. Então, para a gente entender de forma mais prática, para nós que somos leigos, né, assim como quem está em casa agora assistindo, são feridas ali, é uma lesão no nervo óptico, né? Existe, por exemplo, algum tipo de transplante ou algo nesse sentido ou não? Não existe transplante de nervo óptico. É exatamente isso. O nervo óptico ele sofre ao longo tempo, não é súbito. O glaucoma não tem um tipo de glaucoma súbito, mas o mais comum ele é a longo prazo. E a longo prazo o nervo óptico sofrendo ali um impacto grande, ele vai morrendo com o tempo. Então, a grosso modo dizendo, né? Então não existe transplante. Tem muitos estudos para isso, mas não para hoje. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de que o glaucoma, para prevenir uma cegueira, seria o acompanhamento precoce. Quanto antes conseguir acompanhar, melhor. Entendi. E a pessoa que tem glaucoma, geralmente, o óculos pode ajudar de alguma forma a corrigir ali a visão que já foi perdida, ou não, nem nesses casos o óculos não contribui em nada? Depende. Se o nervo óptico já foi lesionado, ou seja, se ele já teve ali um dano, um sofrimento, o óculos não ajuda. O óculos hoje ele corrige a dificuldade de visão para quem tem alguma deficiência de refração. Miopia, astigmatismo, a presbiopia que é da idade. Então, se teve uma lesão do glaucoma, uma perca de visão em relação ao glaucoma, o óculos não corrige. Certo. Tá certo, doutor. Ó, antes da gente finalizar, eu recebi uma pergunta, não foi hoje, foi recentemente, uma telespectadora aqui do nosso programa, estava falando sobre a questão dos colírios, agora nesse tempo seco que a gente viveu alguns dias atrás, hoje já está um tempo mais úmido em muitas partes do país. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, de um oftalmologista, justamente para falar sobre essa questão do colírio, doutora. Esse tipo de medicamento, ele deve ser usado em que situação? E existe algum colírio que ele é mais geral, assim, que todo mundo pode usar quando sentir aquela irritaçãozinha no olho ou não? Sempre tem que procurar um especialista. Certamente. O ideal é procurar o especialista para poder recomendar o colírio ideal, né? Porque a automedicação não é o indicado. Mas nessa época agora de sol muito forte, um calor muito intenso, os olhos ressecam e o ressecamento ocular gera alguns desconfortos mesmo, sensação de areia, uma vermelhidão. Então, sim, é recomendado o uso de colírios lubrificantes oculares, que vão proteger os olhos de todos esses sintomas. Mas sempre recomendando passar por uma consulta e o próprio oftalmologista prescrever esse colírio. Tá certo. Mudei um pouquinho de assunto aqui, mas é só para aproveitar a presença da doutora mesmo, porque o pessoal tem essa dúvida e nem sempre a gente tem essa oportunidade para resolver. Doutora Daniela Gravina, obrigado pela sua presença aqui, viu? Até a próxima, foi ótimo. Obrigada a você, Ilker. Um bom dia para todos. Bom dia, abraço. Tchau, tchau.